Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O meu nome, tal como vem em rodapé, é João Nuno Pinto e é sempre com muito gosto que estou com todos vocês e, obviamente, também com os convidados que à mesa se sentam connosco a conversar. O nosso convidado de hoje é o Miguel Alçada Batista. Muito boa noite, Miguel. Boa noite, obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. E boa noite também para os telespectadores lá em casa. Ficam todos cumprimentados. Olha, Miguel, recentemente na Conferência de Segurança de Munique houve a primeira grande intervenção internacional do vice-presidente americano J.D. Vance, e eu acho que J.D. Vance, muito mais do que falar da nova administração Trump, quase que veio colocar um espelho em frente à Europa e ficámos todos tipo viados a olhar para os faróis. É verdade, foi uma verdadeira pedrada no charco a intervenção de J.D. Vance. Assim, e deixa-me dizer, eu gosto de J.D. Vance, não gosto de Donald Trump e gosto de J.D. Vance, e mais, e houve muitas pessoas que ficaram ofendidas com J.D. Vance, mas eu acho que J.D. Vance, até no framing que fez à intervenção dele, colocou-se claramente como um amigo da Europa. E, portanto, falava da Europa, falava em nós, portanto, nós, o Ocidente, portanto, não se comportou como um elefante numa loja de porcelanas, que muitas vezes é o comportamento de Trump, mas comportou-se como alguém que, obviamente, tinha uma visão crítica, não foi dizer meia dúzia de banalidades, foi dar vários alertas de porque é que nos podemos estar a afastar, e eu acho que a Europa tem que refletir em muitas coisas. Quer dizer, será que nós estamos a ficar preparados para o mundo que aí vem? Somos mais ou menos unânimes em dizer que não estamos a ficar preparados para aquilo que aí vem. J.D. Vance terá falado de vários pontos, nomeadamente pontos que têm a ver com a forma como a Europa quer policiar os seus cidadãos, mas haverá aí outros imensos pontos, nomeadamente que têm a ver com competitividade económica, com livre iniciativa e tudo mais. Excesso de regulamentação. Excesso de regulamentação, quer dizer, por exemplo, agora com a inteligência artificial é claríssimo, quer dizer, tu podes pensar, tipo, imagina que eu tenho uma ideia de uma empresa de inteligência artificial. Eu nos Estados Unidos consigo ter acesso a capital, eu consigo atrair as pessoas mais talentosas do mundo, quer dizer, há imensas pessoas dos países asiáticos que querem ir para os Estados Unidos. Eu na Europa tenho acesso à maior regulamentação. Se calhar de pessoas que não percebem nada daquilo que me vão dizer como é que eu vou fazer. Será que é isso que nos está a preparar? Quer dizer, vi um cartoon qualquer, por exemplo, que dizia que se atualmente estivesse a lançar os automóveis, os Estados Unidos fariam de uma certa maneira, a China de certa maneira, e na Europa estaríamos a dizer como é que havíamos de proteger os cavalos para não serem afetados pelo automóvel. E basicamente o panorama é esse, não? Olha, entre outras considerações, J.D. Vance, eu creio que fala também para os eleitores. J.D. Vance diz que a Europa tem medo das escolhas dos seus eleitores e nós estamos aqui no rescaldo das eleições alemãs. Terá razão J.D. Vance? É assim, terá razão quando diz que a Europa tem medo, às vezes, das escolhas dos seus eleitores. Quer dizer, o caso mais extremo que nós tivemos foi o da Roménia, em que, basicamente, o que é que dizem? Dizem que este ganhou, nós não gostamos deste, portanto não é válido que ele tenha ganho. É assim, temos alguns casos um bocadinho extremos a esse nível. Mas a democracia é exatamente não ter medo dos eleitores. E mais, quer dizer, eu acho que há muitas ideias demagógicas que de facto estão em ascensão.
mas eu acho que essas ideias demagógicas que estão em ascensão são derrotáveis no plano da razão. Ou seja, e que ganham força quando eu digo que tu não tens o direito de exprimir assim, tu não podes ter esta ideia, assim, e penso que isso só dá força a essas ideias. E não ganhariam força, ou não ganham força também quando aqueles que estão no poder dizem que é um não assunto só para descobrir que de facto é um assunto. E J.D. Vance mencionou, por exemplo, a política de portas abertas e as questões da imigração. É assim, claramente, quer dizer, e em Portugal, por exemplo, isso é muito visível. Ou seja, o assunto imigração era o elefante no meio da sala e apenas o partido, digamos, mais à direita, ou o partido, digamos, de extrema-direita, é que se apropriou dele. Bem, eu não acho que o assunto de imigração fosse sequer um assunto só para um partido conservador. Eu acho que seria um assunto para um partido que tivesse o mínimo de bom senso. E, portanto, nisso aí, Pedro Nuno Santos, digamos que se apercebeu da coisa mais ou menos a tempo. É assim, por exemplo, se eu tenho uma zona da cidade que tem um problema ou tem uma grande concentração de imigrantes. Se nessa zona da cidade eu tenho um problema claro de criminalidade, nomeadamente com armas brancas e casos de violação. Se eu tenho uma polícia que faz uma ação policial legal, em que está um delegado, está tudo mais. Se eu no dia seguinte tenho um conjunto de partidos em que vão desfilar e vão oferecer flores às pessoas que lá tiveram, ser interceptado pela polícia não é nenhuma vergonha. Aquilo que diminui a dignidade de uma pessoa é ser esfaqueado, é ser violado, não é ser interceptado pela polícia. Quando eu tenho uma Alexandra Leitão à frente de um desfile de uma manifestação que digam o que disserem, na prática é uma manifestação antipolícia, embora muitos idiotas úteis que lá tiveram não sejam antipolícia, é óbvio que eu tenho um problema. Se eu não enfrentar esse problema, é óbvio que eu vou deixar que a única franja que olha para esse problema cresça. Isso é mais ou menos inevitável. E ainda só tocando aí algumas questões da imigração, será que nós não seríamos capazes de aprender com exemplos de outros países que sempre foram extremamente cândidos com a imigração e que depois tiveram que mudar completamente as suas políticas? Ou será que nós não aprendemos que, por exemplo, existem zonas na Inglaterra, determinados bairros, onde há a tentativa de implementação de leis que não são as leis do país onde essas populações estão? Sim, tu em Inglaterra, na Holanda, em França, por exemplo, em França tem uma expressão que eu acho engraçada, que são os territórios perdidos da República. Ou seja, o Estado já não entra neste território. Portanto, e um dos argumentos um dos argumentos que às vezes as pessoas que são contra que se olhe de frente para isso dizem assim: nós em Portugal não temos esse problema. E eu admito que nós não temos esse problema com essa dimensão. Mas, portanto, o facto de não termos esse problema é a razão para nos protegermos, ou seja, não vou estar à espera de ter o problema, exatamente, para ter cuidado com o meu coração, não é? Exatamente, quer dizer, não é assim, como não tenho cancro de pulmão, fumo 4 maços por dia. Quer dizer, é que quando nós vemos as vantagens relativas de Portugal, essa é uma das maiores vantagens relativas que nós temos. Ou seja, não temos um clash de civilizações, não temos um choque de civilizações que seja demasiado ingerível. Felizmente não temos. Temos alguns problemas pontuais, mas são problemas que nós ainda conseguimos gerir. Agora, se eu estou à espera de ter o problema ingerível para olhar para ele, é uma coisa de doidos. Muito bem. Olha, Miguel, que mais ponto te recordas da intervenção ou do discurso de J.D. Vance que achas que foi importante, ou pelo menos soou alertas na Europa? Não, é assim, eu penso que já disseste os pontos principais, sim, mas eu gostei do ar desassombrado de J.D. Vance e, conforme disse, gostei também que eu nunca vi J.D. Vance como um inimigo da Europa, como uma pessoa menos respeitosa pela Europa. E no caso de Trump, eu vejo muita vez Trump como uma pessoa pouco respeitosa na maneira... Porque assim, eu sou um atlantista.
quer dizer, eu sou um churchilliano, portanto, as minhas referências históricas são essas. Portanto, eu acho que... Mas essa foi uma das grandes perguntas. Esta, para mim, foi a pergunta de $1 milhão ou de euros, conforme nós queiramos. Será que ainda comungamos dos mesmos interesses? Assim, eu acho que grande parte dos interesses do mundo ocidental continuam vivos. É assim, eu penso que o melhor livro que existe para se entender o mundo é um livro que será do final dos anos 90, portanto, ainda antes do ataque às Torres Gêmeas, que é O Choque das Civilizações, portanto, do Samuel Huntington. E penso que quando pensamos em blocos do mundo, em blocos de interesses, quando eu ponho Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, o bloco de interesse é mais ou menos o mesmo, ou seja, a nossa maneira de olhar o mundo é mais ou menos a mesma. Agora, nos interesses, entre aspas, assim, mas o mundo mudou, ou seja, e que eu entendo perfeitamente que para os Estados Unidos que o mar passa a ser mais o Pacífico do que o Atlântico, eu entendo isso perfeitamente. Agora, mas eu estou a falar de interesses comerciais, que são legítimos. Agora, eu penso que enquanto interesses civilizacionais, apesar de ainda tudo, temos algumas coisas em comum. Sim. Olha, e por falar em interesses económicos, parece que o almighty dólar vai ser a principal alavanca de paz na Ucrânia. Sim, possivelmente. E é assim, em relação a isso, na política há algum realismo. E não vou dizer que isso só existe agora. Se eu olhar para trás para um Kissinger, portanto, muita da política do Kissinger também era realista, não era demasiado idealista. Agora eu digo que confesso que a crueza com que isto é feito e a falta de descrição com que isso é feito me choca. Vejo alguma pornografia, digamos, no meio disto tudo. Porque, mais uma vez, quando nós pensamos... Quer dizer, claro que os Estados Unidos e a Europa deram muitas centenas ou milhares de milhões para a Ucrânia. Números, porque são números grandes. Sim, mas para defender aquilo que é o bloco civilizacional do Ocidente... Os ucranianos deram algumas centenas de milhares de vidas. Olha, Miguel... E isso para mim também é importante quando... Eu entendo. E nós estamos aqui porque durante a Segunda Guerra Mundial o país que mais vidas deu e que mais soldados perdeu também foi a União Soviética para manter a Europa livre do nazismo. Ou seja, parece que há também uma certa amnésia histórica nos nossos relacionamentos com outras forças que enverendaram, obviamente, eventualmente por outras estruturas governativas. O meu problema não são apenas as estruturas governativas, ou seja, aquela ideia do Fukuyama, que iam-se todos os países tornar democracias liberais, vimos que era um bocadinho acreditar no Pai Natal, que as coisas que não são bem assim. Agora, há coisas que não têm a ver com estruturas governativas, mas têm a ver com modos de estar, e há modos de estar que eu, independente da estrutura governativa que esteja por trás, eu recuso. Ou seja, por exemplo, indo ao caso da guerra da Ucrânia, eu entendo que pode haver razões de queixa do lado da Rússia. Por exemplo, é mais ou menos unânime que quando houve a reunificação alemã, com um dos Gentleman's Agreements, ou, portanto, um dos acordos não escritos que estava, é que a NATO não se iria prolongar. Portanto, eu acho que a Rússia pode ter essa razão de queixa. Mas outra das coisas que também estava acordada entre os povos é que a invasão de outro território não era uma solução aceitável para resolver problemas. E, de facto, a mim preocupa, no caso da Ucrânia, que é bom que vá haver paz. A guerra já dura há 3 anos, é demasiado tempo, claro. São demasiados milhares de vidas que morreram. Agora, também faz-me alguma, e o alguma é pouco, faz-me impressão que se vai ter uma paz em que o infrator, ou seja, a pessoa que invadiu, o invasor, vai ter benefícios. Mas não achas que isso acaba por ser reflexo daquilo que é
a falta de bom senso. Olha, vamos fazer uma viagem. Vamos viajar até 1687. Filosofia natural e princípia matemática. Isaac Newton, o mais brilhante de todos os cientistas, para mim. É como se Deus tivesse entrado na cabeça dele, olha, e vou-te descrever a realidade. E ele apresenta as 3 leis. Na terceira lei, ele apresenta a lei da ação e reação. Diz que toda a ação é confrontada com uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Miguel, era mais do que expectável que isto acontecesse. Não só na Ucrânia, como acontecesse a forma como Trump está, digamos, a cortar a direita o conflito na faixa de Gaza, as questões da Rússia, Ucrânia, porque andámos a fazer nada. É assim, eu concordo com parte, não concordo exatamente com tudo o teu raciocínio. Ou seja, se tu falas de um para-ação-reação, e eu escrevi um post, por exemplo, a dizer nós temos o Trump que merecemos, um bocadinho na sequência daquilo que tu estás a dizer. Agora, em muitas coisas, para mim, excede aquilo que é um par-ação-reação, digamos, normal. Por exemplo, o caso da Groenlândia. Assim, vou estar a dizer. Eu entendo que os Estados Unidos possam ter interesses na Groenlândia. Agora, não entendo que os Estados Unidos, a forma aberta, como isso é dito, em que vai destabilizar um território que é de um aliado... Destabilizar em que sentido? Porque, por exemplo, se como eu seguisses alguns inuites, essa população nativa anda a pedir por uma maior autonomia em relação à Dinamarca há muito tempo. E ele já tem muita autonomia. Por exemplo, a Groenlândia não é um território da Comunidade Europeia. Por exemplo, existe agora, assim, se tu tens essa semente que de facto diz, eles estão a pedir muita autonomia, mas são para aí 30 mil pessoas, ou pouco mais, ou 50 mil pessoas. Eu estou, nem que for, eu não sou muito adepto de Estados falhados. Quando tu estás a fazer um Estado que não tem dimensão, quando dá um Estado falhado, confesso que não sou muito adepto disso, e que a história que nos ensinou... Mas isso obriga os Estados a defender as culturas e aquilo que elas representam também, não é? Obviamente, e deves ter poucos povos que proteja tanto a cultura como a Dinamarca face à Groenlândia. Agora, quando tu dizes que já segues alguns inuites, que existe lá esta semente, e quando tens um aliado teu a espicaçar a coisa, é evidente que não é um aliado recomendável. É evidente que isso não era expectável. É evidente, pelo menos para mim, que isso não é apenas um para-ação-reação normal. Eu estou-me a lembrar de uma frase de um professor de uma universidade americana, Jeffrey Sachs, que diz que ser amigo dos Estados Unidos, ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, ser amigo é fatal, não é? E isso vai-nos levar para aquilo que tem sido as grandes descobertas com o início dos cortes orçamentais no Departamento de Estado americano, por exemplo, o levantar a panela sobre aquilo que era o USAID, com milhões e milhões de dólares a ser distribuídos, inclusive em países numa tentativa de influenciar, se calhar, a própria estabilidade social desses países. Sim, e de impor alguma cultura, e até um dos exemplos anedóticos que foi revelado foi um exemplo em Portugal, portanto, do apoio, penso, não sei se era cinema queer, se era trans, se era qualquer coisa, assim, claro que havia uma agenda cultural e que muitos americanos podiam pensar legitimamente, mas desculpem lá, andam a pagar impostos para isto, e é assim, e até muita da revolta dos Estados Unidos é compreensível numa lógica nos Estados Unidos existe muito menos Estado Social do que existe na Europa. Pois. Portanto, um americano pode dizer, desculpem lá, eles têm estes benefícios, eu estou a pagar a defesa deles. Isto é legítimo na perspectiva de um americano que se façam este tipo de interrogações. Depois, outra coisa que também me dá algum gozo no meio disto tudo, tu tiveste a esquerda toda a dizer not to go home, não sei quantos, e agora que a lógica é go home, metem as mãos na cabeça, eu tive-os a mandar embora o tempo todo e agora... Não vão já, não exatamente, vão já. Mas não vão já. Tudo isto é ridículo e das coisas que me preocupam às vezes na Europa é a nossa falta de
coragem para enfrentar este tipo de coisas. Pá, por exemplo, transpondo isto para Portugal. Eu não simpatizo particularmente com o Almirante. Não simpatizo, mas também, como não conheço muitas ideias, também não antipatizo muito. Mas à partida, figuras messiânicas não me merecem especial simpatia. Mas, por exemplo, pegando em 3 proto-candidatos presidenciais, quer dizer, um deles já não é proto, que é o Marcos Mendes. Não. O Marcos Mendes e o António José Seguro, o que disseram é: temos que gastar mais em defesa, mas isso não vai afetar em nada as nossas despesas sociais. Pá, que é, eu quero comer o bolo e ficar com ele. Não é as duas coisas ao mesmo tempo. É. Pá, e o Almirante, por acaso, foi o único que disse: não, pá, se calhar temos que fazer alguns sacrifícios. Pá, e a Europa tem uma enorme falta de coragem para políticas realistas, para de dizer às pessoas as verdades inconvenientes. Há muitas verdades inconvenientes que nós temos uma enorme falta de coragem de enfrentar. O último primeiro-ministro que nós tivemos que teve essa coragem depois pagou nas urnas. Estou a falar de Pedro Passos Coelho, claro. Por exemplo. Não, e é assim, e se fizermos agora um certo transfer para a política nacional, isto de facto é o problema que nós temos. Nós em Portugal temos claramente esse problema. Se eu fizer uma análise da maior parte do nosso percurso democrático, isso é grande. Eu, para mim, na minha ideia, os 2 piores governos que nós tivemos foi o governo de António Guterres e foi o governo de António Costa. Isto porque eu até criei um verbo que era guterrar. O que é guterrar? É eu mando algum dinheiro para cima do problema e não faço nada. E, basicamente, se tu... Assim, obviamente que Sócrates também, a fazer uma análise, Sócrates teve, sobretudo, o problema de levar a corrupção, ou digamos, ao pináculo máximo do Estado e dos últimos tempos, a total falta já de clarividência na gestão da dívida. Mas, tirando isso, Sócrates ainda tinha alguma veia reformista. Ainda conseguia, sei lá, no primeiro discurso de Sócrates disse: vou liberalizar a venda de produtos farmacêuticos sem receita médica. Os genéricos, uma série de coisas. E algumas das PPP foram benéficas. Exatamente, as eólicas, quer dizer, não, era uma pessoa que teve vontade de reformar e de fazer coisas. Agora, em Portugal, eu penso que na Europa, quer dizer, há um país mais difícil do que Portugal, que é a França. A França é o país mais irreformável que eu conheço. Mas em Portugal nós também somos altamente irreformáveis. Veja, isto até está relativamente estudado. Houve um psicólogo holandês, o Hofstede, que andou a estudar as culturas e viu: nós somos as pessoas mais avessas à mudança e ao que existe. Temos mais medo da incerteza, medo do futuro. É melhor ficarmos... Exatamente. E aquilo que a realidade atual nos mostra é que devíamos era estar completamente adaptados à mudança, porque ainda por cima faz uma velocidade... Claro, exatamente. Ou uma velocidade estonteante. Enquanto nós, por exemplo, e é das coisas que eu, digamos, não perdoo a António Costa, teve digamos, uma janela em que podíamos ter feito muita coisa, podíamos ter dado um salto qualitativo, ou seja, se nós continuássemos com a dinâmica que vinha de trás de Passos Coelho, Portugal agora estaria um nível acima, estaria... Não. Ele foi buscar o dinheiro que sobrou e depois deixou-nos outra vez meio aflitos. Bom, nós vamos aproveitar este momento e vamos até à nossa rúbrica de Direitos do Consumidor e depois regressamos para continuar a nossa conversa com Miguel Alçada Batista. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Um consumidor denuncia ao Banco de Portugal a prática de uma casa de hambúrgueres de Lisboa que se recusa a receber em pagamento dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Num cartaz diz: pagamentos só por cartão. O Banco de Portugal, 4 meses depois, responde: não podemos fazer nada. Há norma a tornar obrigatório o dinheiro, salvo se comprador e vendedor concordarem com outra forma de pagamento, não há norma com sanção para esta recusa. E perguntam-nos se é assim.
se não há sanção? Respondemos: é estranho que o Banco de Portugal demore tanto tempo a responder, 4 meses. 2, leve tanto tempo para dizer, afinal, algo que é infundado. Porque o Banco de Portugal pode dizer à empresa que cumpra a lei. Se não cumprir, a Casa dos Hambúrgueres comete o crime de desobediência. O crime de desobediência sempre tem pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias. E um dia de multa pode representar 500 euros. E isto é uma sanção. Além disso, a recusa constitui cláusula absolutamente proibida. Isto é, uma cláusula abusiva que fará parte do contrato singular celebrado com cada um dos consumidores. As cláusulas absolutamente proibidas constituem, desde 28 de maio de 2022, contraordenações económicas muito graves, sujeitas a coima. Microempresa até 9 trabalhadores, de 3.000 a 11.500 euros. Pequenas empresas de 10 a 49 trabalhadores, de 8.000 a 30.000 euros. Médias empresas de 50 a 249 trabalhadores, 16.000 a 60.000 euros. Grandes empresas, 250 ou mais trabalhadores, 24.000 a 90.000 euros. O Banco de Portugal que emenda a mão que a legalidade tem de ser cumprida à exaustão para que Portugal não seja o país em que as leis não obrigam, não imperam, não mandam, pois são mera sugestão. De volta ao nosso estúdio, ainda antes de regressarmos à conversa com Miguel Alçada Batista, quero, em meu nome e em nome de toda a equipa do Isto é o Povo a Falar e também do canal Curiacos TV, igualmente da Rádio Vida, enviar um forte abraço ao professor Mário Frota, porque foi no sábado passado homenageado pela Frente Cívica, que tem como presidente Paulo de Moraes e vice-presidente João Paulo Batalha, que também são nossos convidados aqui, mas todo o trabalho desenvolvido pelo professor Mário Frota foi reconhecido no sábado passado num almoço ao qual eu não pude participar, mas fica desde aqui o nosso forte abraço e a continuação de um excelente trabalho para o professor Mário Frota. Voltando ao Miguel. Miguel, estava já a fazer, digamos, uma ponta para aquilo que é o ambiente aqui em Portugal e mencionávamos, enquanto também passava a peça do professor Mário Frota, que para ti a forma é importante, a elevação, a educação, mas não é nada disso também que temos visto no Parlamento em Portugal. Este ambiente parlamentar de falta de decoro, falta de educação, falta de elevação, mas também não é novidade. Todos nos lembramos do Manuel Pinho, lá o que é fazer os cornichos e não sei o quê. Ou se recuarmos mais do Sousa Tavares, pai, a chamar calão ao Jerónimo de Sousa, vá trabalhar, portanto, mais, e se formos para outros parlamentos, em cenas de pugilato, sim, que às vezes ocorrem. Não, é assim, eu não gosto do tipo de cenas que se viram por cá, mas prefiro que haja algumas cenas dessas do que haja um excesso de regulação sobre o comportamento dos deputados. E já agora também faça as cenas que houve, porque há uma nota que eu quero aqui deixar. Eu não sou simpatizante do Chega, não sou, mas muitas das vezes como a comunicação social trata os assuntos do Chega, eu também não sou simpatizante disso. E, por exemplo, grande parte como a comunicação social tratou este assunto, ele não foi justo para o Chega. Ou seja, o que é que eu vi
nas notícias, vi que os deputados do Chega tinham insultado uma deputada invisual. E quando eu vou a ver o que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Ou seja, o grande choque foi entre deputados do Chega e Isabel Moreira, e não a deputada invisual, com uma troca de insultos mútuos. Ou seja, Isabel Moreira, por exemplo, voltou-se para um deputado e disse: vá pagar a pensão do seu filho. Aquele deputado, ela há de se ter enganado, não tinha nenhuma pensão em atraso no seu filho, por acaso até tem um filho com problemas do espectro do autismo e tudo mais. Portanto, se fosse só contra... Houve uma coisa que obviamente que não valoriza nenhuma das duas partes em confronto, mas também a forma como a comunicação social dá a coisa, sendo como se fosse de insultos de deputados do Chega ou uma deputada individual, não foi isso que aconteceu. Temos o Parlamento que merecemos, usando a analogia do Trump? Sim, é assim, de certo modo temos o Parlamento que merecemos, mas conforme disse, não é uma coisa que me preocupe demasiado. E mesmo é assim, se nós formos, por exemplo, na democracia mais antiga, na democracia de mais referência, que é a democracia inglesa, os debates muitas vezes são de uma vivacidade que portanto, não é assim, tomara eu que os nossos problemas fossem esses. Mas são pessoas que, em determinados momentos, quando o Speaker da House fala, eles entendem. Mas olha, algo que... E porque lembro-me do John Bercow, um Speaker famoso. Mas uma das propostas da Aguiar Branco era que todas as conversas tivessem open mic, ou seja, que tudo aquilo que se falasse fosse registado. Não me parece também a solução para... Não, é assim, eu não sou grande adepto de Big Brothers, de striptease. Como é assim, muitas das vezes, quando se quer esse tipo de puritanismo, eu acho que o que depois se tem... É totalitarismo. É totalitarismo. Ou seja, eu quando quer criar o homem novo, quimicamente puro, normalmente, depois aquilo que me aparece não é nada de bom, quer dizer. E mesmo se também ainda falando do homem quimicamente puro dentro de assuntos da nossa política. Por exemplo, eu não quero ter políticos que não tenham tido uma vida para além da política. Eu não quero essa pessoa quimicamente puro que não sabe. Por exemplo, para mim, ter uma agência imobiliária não é crime nenhum. Quer dizer, uma pessoa... o que é importante nessas coisas é haver transparência. Ou seja, eu tenho uma agência imobiliária e as pessoas sabem que eu tenho uma agência imobiliária. E, portanto, tudo aquilo que eu fiz uma vez que sou político é accountable. As pessoas podem ver e é transparente. Agora... E depois às vezes há coisas ridículas, que é tipo, podemos julgar que eu me corrompo por um almoço, esse tipo que às vezes de puritanismo que se quer introduzir a muitos níveis, quer seja no nível das discussões do Parlamento, quer seja no nível dos negócios, eu acho que não é nada de bom, não nos torna uma democracia melhor. Se às vezes há coisas desagradáveis, se há coisas que não deviam existir, é evidente. Agora, não é uma coisa que me preocupe excessivamente. Mas não achas que, neste caso, ao serem identificadas N situações de seguida que não estavam devidamente esclarecidas, não coloca também, digamos, o governo na necessidade de mudar, de facto, a sua forma de estar ou dar o exemplo? Mas estás a falar portanto, das pessoas... Das questões, sim, neste caso. Não, é assim, por exemplo, vamos ver exemplos concretos. O facto de um secretário de Estado criar uma empresa depois de ser secretário de Estado e de ter legislado sobre o assunto, não acho que seja inaceitável. É um conflito de interesses, no mínimo. Exatamente. Agora, por exemplo, uma pessoa ter uma empresa e chegar ao governo, digamos, ou seja, o facto de ter esse passado, não acho que a desvalorize de forma alguma. Antes, pelo contrário, o facto... Agora, exatamente, há algumas situações que se podem pôr. É assim, por exemplo, para mim, não me choca nada que Luís Montenegro tenha tido uma empresa. Não me choca nada. Agora, há coisas que me fazem alguma interrogação. Por exemplo, o Luís Montenegro recebeu dinheiro significativo, penso que era em torno dos 700 mil euros, por trabalhos de consultoria dessa empresa. Ou seja, o que é que leva uma empresa a pagar um valor que é significativo
a Luís Montenegro por um trabalho de consultoria na área. Na altura até parece que tinha a ver com dados ou qualquer coisa. É porque Luís Montenegro é um grande craque no mundo dos dados, ou é porque eu, a pagar esse ticket, tenho, digamos, um acesso a um privilégio. Atenção, eu não estou a dizer que Luís Montenegro é corrupto, não estou a dizer isso. Mas eu estou a dizer, a mim interessa-me pagar isso como empresa que depois tenha algum goodwill com Luís Montenegro. Se pensarmos também num protocandidato presidencial, António Vitorino. António Vitorino teve como administrador não executivo de N empresas. Tens mais 2 horas para estar aqui para falar das empresas. Sim, o que é que faz uma empresa pagar para... Ou seja, eu não estou a dizer que as pessoas não devem ter isto. Por exemplo, olha, o que vai ser o futuro chanceler da Alemanha é uma pessoa que saiu do mundo político, foi para o mundo empresarial e ganhou muito dinheiro no mundo empresarial. Isso para mim não é um pecado, quer dizer, para Mariana Mortágua será. Agora, se isso é feito numa lógica de transparência, tive capacidade de fazer isto. E a única coisa que aí me preocupa é uma empresa chamada BlackRock, onde ele foi um representante na Europa, mas estamos a falar de uma empresa que, juntamente com a Vanguard, dominam, por assim dizer, a economia a nível mundial. Agora, assim, as pessoas chocam-se que estar nas BlackRock, nas Goldman Sachs, tudo mais. Eu, se calhar, o Macron trabalhou para os Rothschild. Exato. Isso pessoalmente não me choca, quer dizer, prefiro uma pessoa que tem alguma experiência okay, e que saiba negociar do que com eles. Sim, exatamente, do que um Jotinha, um bocadinho as críticas que fizeram a Maria Luísa Albuquerque. Quer dizer, eu prefiro uma pessoa que saiba o minimamente da poda para estar... Agora, o que acho é que, obviamente, que essas coisas devem ser accountable. Ou seja, por exemplo, indo por um exemplo português, se eu tive o Manel Pinho a trabalhar com o Grupo Espírito Santo e depois tenho o Manel Pinho a querer pôr Portugal na Raiders Cup, utilizando um campo de golfe que ainda não existe, do Grupo Espírito Santo, tendo nós dezenas de campos de golfe. Isto aqui não me encaixa. Agora, se eu tive uma pessoa que trabalhou e agora tu trabalho do outro lado e que as coisas são completamente transparentes, eu não vejo problemas nenhums, é isso. Assim, é tal coisa, prefiro um Jotinha, prefiro ter esse tipo de pessoas relativamente sofisticadas, que tiveram experiência, do que um Jotinha que cai de paraquedas e que lhe come as papas na cabeça, quer dizer, claramente. A questão, por exemplo, um dos exemplos que nós ouvimos aqui muitas vezes é Ferreira do Amaral, que esteve à frente da Ponte Vasco da Gama e depois transitou para a Lusoponte. Portanto, teve, enquanto ministro, lançou o concurso, sim, não é? Assim, claramente que essas portas giratórias não são saudáveis. No caso de Ferreira do Amaral até houve algum período de nojo, mas mesmo assim claramente não é saudável. Ou do falecido Jorge Coelho, que foi ministro das Obras Públicas e foi para a Motengil, que era a maior construtora. Obviamente que não é saudável que haja esse nível de proximidade, que não hajam períodos... Miguel, e não achas que com isto tudo depois não nos podemos surpreender que tínhamos dado um trambolhão no índice de percepção da corrupção e estejamos com parceiros do Ruanda? É assim, esse índice tem muito que se lhe diga. Ou seja, não é um índice que seja... Obviamente que eu acho que possivelmente uma coisa é a percepção de corrupção, outra coisa será efetivamente. Agora, eu não nego... Usa tabelas científicas que são aplicáveis e são alteradas consoante os países por causa de uma questão de escala também. Não, mas é relativamente difícil, porque assim, a corrupção, por definição, é uma coisa que tu não sabes exatamente aquilo que podes ter o indício. É a mesma coisa que o tráfico de droga. Eu posso saber quanta droga é que consigo apreender, agora não sei qual é que não existiu. Agora, se me perguntas se nós temos um problema de corrupção, sim, nós temos temos um problema de corrupção. Quer dizer, nós temos António Costa atualmente na Europa, mas encontrou-se maços de notas no chefe de gabinete dele. Houve uma pessoa que foi introduzida de forma absolutamente informal nos negócios da política, nos negócios do Estado português, que o estatuto é o meu melhor amigo. Portanto, que se fosse na Suécia eu pôr essa pessoa na TAP com o estatuto que é o meu melhor amigo, esse estatuto seria a razão para não ir
Pois esta pessoa não tem condições porque é o melhor amigo do Primeiro-Ministro. Cá foi a razão que nos deram por ser para a pessoa ter condições. Essa pessoa foi indiciada por fazer tráfico de influências. Ou seja, porque é que essa pessoa lhe deram, inclusivamente, uma percentagem do negócio de Sines? Porque essa pessoa tinha acesso direto ao Primeiro-Ministro. É um bocadinho o tal goodwill, e se nós tivermos uma cultura de maior transparência, uma cultura de menor burocracia, é assim, obviamente que a sociedade no seu todo, o ascensor social funciona melhor, os negócios funcionam melhor, ou seja, conseguimos fazer um mundo melhor para todos com isso. E só para dar um exemplo, estava ali a olhar para a Vitória, que é a produtora do programa, e estava-me a recordar quando fomos a Israel e chegamos lá à zona de embarque, há um screening diferente. Há lá inspectores que chamam as pessoas e perguntam, então, vai a Israel e tal. Eles são contratados pelo governo israelita, neste caso. E estava lá um amigo meu. O Carlos, eu fiz sinal, ele riu-se para mim, imediatamente chegou ao pé do chefe de equipa, apontou para mim e disse, olha, ele é meu amigo, eu não o posso entrevistar. Sim. Portanto, essa cultura de rigor e tudo mais é uma coisa que não existe cá. Enquanto cá esfregaríamos a mão de contente, ele é meu amigo, vamos passa. Isso. E exatamente lá a ideia de conflito de interesses, que é tal coisa, por exemplo, conforme isso, eu não me choca nada e antes, pelo contrário, eu valorizo que as pessoas tenham tido uma vida para além da política. Até que, por exemplo, se eu tenho pessoas a legislar e não sabem o que é ter uma empresa, não sabem quais é que são as dificuldades de burocracia, tudo mais, se calhar esses não serão tão bons legisladores. Agora, como é evidente, se as pessoas têm mundo, eu preciso saber quais são os seus conflitos face ao mundo, para que tenham maior clareza possível em relação a isso. Quer dizer, isso eu acho importante. Olha, Miguel, não achas que, de alguma forma, também, uma vez estamos a falar dos atores políticos, este ano eles estão-nos a mostrar alguma disfuncionalidade e deixa-me tentar entender ou dizer-te porque estamos todos preocupados com os candidatos à presidência, os protocandidatos, os que vão ser ou não vão ser, e, no entanto, as eleições deste ano são as eleições autárquicas, onde vamos escolher as pessoas que mais próximas de nós estão. Sim, isso é verdade, até porque a eleição presidencial é, entre aspas, sexy, mas o poder do Presidente da República, de facto, é muito pouco. Quer dizer, é um poder de influência, seria um poder da palavra, que o Presidente atual, de certa maneira, até, portanto, o banalizou e ajudou muito a destruí-lo, enquanto as eleições autárquicas têm um impacto muito real na vida cotidiana das pessoas. Sim, a única coisa que eu entendo também que não é a única, mas uma das razões que eu entendo que as presidenciais sejam mais sexys, por um lado, o eu conseguir pessoalizar, enquanto com as centenas de autarquias que tenho, eu não consigo pessoalizar tanto a eleição, e depois que é assim, eu também não consigo aferir tanto a política nas eleições autárquicas como consigo nas presidenciais neste domínio. Ou seja, eu quero que uma Câmara seja bem gerida. Eu quero que a minha junta de freguesia seja bem gerida. Gerir uma junta de freguesia bem gerida pelo Partido Comunista, pelo PS, pelo PSD ou pelo Chega não será muito diferente. Ou seja, eu não tenho uma grande filosofia ou seja, de fazer uma recolha de lixo a nível comunista ou a nível Ou seja, tu estás a dizer que o voto nas autárquicas pode ser um voto prático. É um voto prático, é um voto muito pessoalizado. Se eu vivo nesta junta ou nesta freguesia ou estou debaixo desta Câmara Municipal, o trabalho que eles estão a fazer é bom. Olha, são do PCP e, não, claro, se calhar... Não, é assim, por exemplo, o exemplo que estás a dar do PCP é claro, quer dizer, o PCP... felizmente, na minha opinião, está em vias de desaparecimento e nas autarquias ainda tem uma presença relativamente forte. Se calhar há pessoas que recusam o comunismo enquanto um modelo de
para a sociedade em geral. O país, e se calhar esta equipa que está é comunista, mas é razoavelmente boa, acho que é a melhor dos que estão propostos e são capazes de testar o seu voto. Porque, de alguma forma, na autarquia, por assim dizer, a resolução dos problemas é muito pouco ideológica. É muito pouco ideológica, mais... era isso que estava a dizer. Eu não vou arranjar um jardim ideologicamente de esquerda. Em algumas coisas nota-se, mas tipo nos nomes que se dão às ruas, nota-se, há pequenas coisas que se dão. Sei lá, nas luzes, na luz da rua ou qualquer coisa. Exatamente, agora se mudar a lâmpada, olha, atarracha a lâmpada, assim como és de esquerda, atarracha a lâmpada para a esquerda, se és de direita, atarracha a lâmpada para a direita, não faz sentido. Quer dizer, ter luz na rua. Exatamente. Olha, Miguel, nós temos sensivelmente 4 minutos de programa e queria-te pedir, claro, não falávamos sobre isto, mas uma vez que eu estou com um psicólogo à minha frente, se Portugal se deitasse no divã, qual é que seria o teu diagnóstico? É assim, eu acho que Portugal tem coisas boas. É assim, tem muitas coisas boas e tem outras coisas menos boas, quer dizer... Isso é uma verdade lá, Paulo. Não, é uma verdade lá paliciana, absolutamente. É assim, mas quais é que são os nossos fantasmas e quais é que são os nossos qualidades que nós podemos? Ora bem, eu acho que Portugal, em termos gerais e num divã psicanalítico, Portugal fez bem a sua transição de uma potência colonial para uma democracia estável. E o facto de o termos feito através de uma revolução deixou menos esqueletos do que deixou, por exemplo, em Espanha, que houve uma transição que foi feita de modo suave. Ou seja, o modo suave teve imensas coisas boas, não decapitou a economia, não houve saneamentos, coisas, mas eu acho que... Evitou uma guerra civil. Sim, mas nós também não tivemos guerra civil em Portugal. Mas assim, eu acho que Portugal é um país que, em algumas condições, está bem com o seu passado, quer dizer, existe uma coisa uma minoria woke que quer que nós fiquemos de mal com o nosso passado, mas eu acho que Portugal, no seu todo, não é uma... Agora, Portugal é um país, como também já disse num divã, que temos imenso medo da mudança, temos imenso medo do futuro, temos imenso medo de fazer aquilo que temos a fazer. Sim, e muitas das vezes precisamos estar pequeninos, precisamos estar sem mexer as coisas. Miguel, mas não achas que é aí onde acabas quase de diagnosticar eventualmente uma contradição? Porque o Portugal imperial pode ter ficado na história, mas as características, por exemplo, de desassombro, de coragem, de aventura, podiam ter transitado. Sim, parece que não, foram enterradas com esse Portugal. Isso é tal história. Portanto, as pessoas que fizeram esse Portugal foi os que partiram, nós somos os que ficámos. E, portanto, um bocadinho esse paradoxo, os que se partiram formos embora e que os conformistas, aqueles que dizem, não mexam nada, foi o que ficámos, claro que vivemos com essa contradição. E isso define-nos um bocadinho aquilo que nós... E vemos agora, eventualmente, os revolucionários e inventores do futuro também a partir, os nossos jovens. Muito. Quer dizer, isso de facto é um drama que nós temos, que é que muitos dos nossos melhores estão-se a ir embora. Quer dizer, pessoas que tiveram uma grande formação, que têm ambição, e que não querem ficar a ganhar 1000 euros e a não ter dinheiro para alugar uma casa. Isso é um drama que nós vemos, quando vejo entre os meus filhos, os amigos dos meus filhos e tudo mais, claramente esse drama acontece e não haverá uma solução de longo prazo, de curto prazo para isso, até quando formos ver a nossa capacidade de gerar empregos e tudo mais, é muito, por exemplo, no turismo, empregos que são relativamente mal pagos, não é isso que vai atrair e vai assegurar esse capital
laboratórios de biotecnologia, não estamos a fazer empresas de aeronáutica. Viagem no Estado, muito bem. Viagens no Estado, não, viagens no espaço. No Estado há Fazemos muitas demasiado viagens no Estado, se calhar é esse o nosso Miguel Alçada Batista, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais este programa. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique também no sininho. Se gosta de ouvir a conversa logo de manhã, tem as plataformas de podcast onde estamos lá todos os dias de manhã cedo. Boa noite, até amanhã e muitíssimo obrigado.